Já? Boa noite. Prazer, meu nome é Mike. Estamos aqui ao vivo. Quero abordar um tema com vocês que é muito importante no nosso dia a dia. Sabedoria. Abra a Bíblia de vocês no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 18. Certo? Vou falar um pouco sobre sabedoria. A palavra de Deus diz assim: Eliseu e Naamã. Naamã, general do exército do rei da Síria, era um varão grande diante do seu senhor, o que tinha em alta, porque no meio dele o Senhor dera salvação à Síria. E era este um homem valoroso, em extremo, porém leproso. Saíra da Síria tropas armadas e haviam levado cativa da terra de Israel uma moça que servia a mulher de Naamã. Esta disse à sua senhora: se rogasse meu senhor ao profeta que estava em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Quero que vocês atentem para isso aqui. Quando a Bíblia fala de um general que ele era o general da Síria, ele era o cara mais temido naquela época. Se não falha a memória, vocês vão ver que a Síria era um povo que dizimava todos os povos, ou seja, todos os povos naquela época tinham medo dos assírios, porque quando eles entravam em batalha, além deles além de levar os povos cativos, eles matavam, decepavam. Certo? Mas só que isso não vem muito ao caso não, porque eu quero falar sobre sabedoria. E eu quero falar sobre algo que tem deixado essa geração muito, muito abatida nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque assim, a palavra de Deus diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. A própria palavra de Deus diz isso. Quando Deus ele fala isso, porque ele estava vendo a necessidade do povo dele, ele estava vendo que o povo dele padecia. E às vezes, por causa de falta de conhecimento, a gente acaba tomando as atitudes erradas. Quer ver um exemplo? Vocês passam a vida toda pedindo a Deus: Deus, por favor, Pai, me dê um trabalho bom. Aí Deus chega, aí Deus atende o teu pedido, ele te dá o trabalho. Ele te dá o trabalho. Mas por causa de falta de sabedoria, você não consegue manter. Você não consegue manter. É por isso que a palavra de Deus diz isso. Por isso que a palavra de Deus diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. A própria palavra de Deus diz isso. Quer ver outra coisa também? Eu vou estar relatando algo aqui para vocês que são muito importantes. Vou falar algo aqui para vocês. Abra lá em Romanos capítulo 12 e versículo 21. A palavra de Deus diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. A palavra de Deus diz que uma das chaves para que a gente venha vencer o mal, é fazendo um bem. Eu sei que é difícil, às vezes. Aí, quer ver uma coisa? Você tá tanto tempo servindo a Deus, você tá tanto tempo fazendo a vontade de Deus, aí às vezes a pessoa passa o ano todinho te massacrando, te injuriando, fazendo com que você, na verdade, faz com que você sofra. Aí às vezes você olha para aquela pessoa, às vezes você tem uma palavra boa para dizer para ela, mas você acaba dizendo para ela: eu quero que Deus te amaldiçoe. É isso que está acontecendo com a nossa geração do dia de hoje. Às vezes, por falta de conhecimento, a gente acaba amaldiçoando quem a gente deveria abençoar. O próprio Senhor Jesus, ele disse em um dos sermões dele que ele falava para o povo dele que
que as pessoas diziam assim para ele, que você deve amar os que te faz o bem. Mas não, eu digo ao contrário. Eu vim aqui para dizer para que vocês amem quem te faz o mal. Sabe por que Jesus ele estava falando isso? Porque ele via que o povo dele naquela época, mesmo que servia a ele, fazia a vontade dele, mas faltava bondade no coração dele, faltava bondade no coração dele. Então carecia o seu Jesus falar aquilo. Carecia o seu Jesus falar aquilo. Quer ver outra coisa também? Vou falar outra coisa aqui para vocês. A bondade não tem sido para quem não tem sabedoria. Quer ver uma coisa? A bondade para quem não tem sabedoria, a bondade para quem não tem sabedoria não tem sentido. Não tem sentido. Sabe por que não tem sentido? Porque, quer dizer que quer que eu seja bom para uma pessoa que passa o ano todo me maltratando, falando palavras tortas, me injuriando, me agredindo, falando blasfêmia contra a minha pessoa. Uma pessoa que não tem sabedoria, a primeira coisa que ela vai dizer, para que eu vou amar o próximo? Eu vou amar quem me ama. É isso que acontece hoje nos dias de hoje. É isso que acontece. Às vezes por causa de uma palavra, a gente começa a viver amargurado, vive totalmente uma vida medíocre. Às vezes por causa de falta de conhecimento. Quer ver uma coisa? A ignorância, ela é inimiga da sabedoria. A ignorância é inimiga da sabedoria. Sabe por que ela é inimiga? Porque a ignorância, o orgulho, faz com que você pense assim: vou ser bom nada, pá. Vou ser bom com essa pessoa nada. A ignorância faz isso. Faz com que você não pense no próximo, mas faça com que você pense em si mesmo. A ignorância faz isso. A ignorância. Outro tema que eu quero compartilhar com vocês. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 6 e 33, tem dito assim na palavra: e se fizer de bem ao que vos faz bem, que recompensa tereis? Também os ímpios faz isso mesmo. Ou seja, que recompensa tem eu fazendo bem só a quem me faz bem? Que recompensa tem? Não tem recompensa nenhuma. Não tem recompensa nenhuma. O próprio Senhor Jesus ele disse isso, que para que nós venha ter recompensa, nós temos que amar até os nossos próprios inimigos, nós temos que amar. Isso que é bom. A sabedoria ela faz você pensar, faz você tomar atitudes certas. Quer ver uma coisa? A pessoa que não tem sabedoria, a primeira coisa que ela pensa é em si mesmo. Mas quando a pessoa tem sabedoria, ela pensa assim: rapaz, eu não vou cometer isso, porque se eu cometer isso, eu vou estar fazendo não mal só a mim, mas vou estar fazendo mal ao meu próximo. Vou estar prejudicando ele. Sabedoria faz isso. A sabedoria faz com que teus dias se prolonguem na terra. A sabedoria faz com que teus pés doam mais. Doam menos. A sabedoria faz com que você ande cabeça erguida. Em tempo de crise, você fica inabalável. Em tempo de crise, você fica inabalável. Isso que a sabedoria faz. Então, nós temos que buscar a sabedoria. A palavra de Deus diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá. A própria palavra de Deus diz isso. Aquele que não tem sabedoria, pede sabedoria a Deus que ele dá. O próprio Deus diz isso. E às vezes, por causa de imaturidade, nós não conseguimos enxergar o futuro mais lá na frente. Não consegue. Se vocês atentar para a palavra, Naamã, ele era um general. E ele era um dos general mais temido naquela época. E se eu falar para vocês que Naamã, ele invadiu Jerusalém. Além dele invadir Jerusalém, ele destruiu tudo que havia em Jerusalém, Naamã.
E além dele destruir aquele povo, ele ainda trouxe uma mulher, uma menina cativa. Ele trouxe uma menina cativa. Olha só como a sabedoria tem muito peso, a sabedoria. Olha só. Diz assim, ó. A menina disse: a sua senhora, se rogasse meu senhor, os profetas que estavam em Samaria o curaria. Olha só a atitude dela. Ela poderia muito bem ter falado assim: esse general aí, além de me tirar dos meus pais, além de destruir a minha cidade, ainda me trouxe cativa. Eu quero ver, não, sem brincadeira nenhuma, eu quero ver qual é a pessoa que tem a capacidade de fazer isso que ela fez. Ela poderia ter dito assim: não vou ajudar ele em nada. Não vou ajudar não, eu quero é que ele morra. Eu quero que ele morra com essa lepra. Mas não, olha só que atitude que ela disse. Ela disse: eu queria que pelo menos Naamã soubesse que existia profeta na minha cidade que podia curar ele. Ou seja, eu posso dar um conselho para você: a mesma pessoa que te fere pode ser a mesma pessoa que pode te levar para um lugar onde tu nunca imaginou. Aí fica um conselho para vocês. Eu posso te falar uma coisa? Uma palavra pode desbloquear um processo violento. Pode apontar o teu destino, sabia? Simplesmente uma palavra pode desencadear. Pode abrir uma porta que você tanto sonha. Sabia disso? Através de uma palavra. E ela tinha uma palavra. E sabe qual foi a palavra que ela tinha? Sabe qual era? Não, né? Eu vou dizer qual era a palavra. Que existia um profeta. Essa era a palavra que ela tinha para dar para Naamã. Era isso que ela tinha. Ela tinha uma palavra. E essa palavra curou ele. Através dela, o profeta curou ele. Através dela. Através do conhecimento que ela tinha. Para ele, ela era simplesmente uma escrava. Para ele era simplesmente uma escrava. Para ele. Jamais ele pensaria que ela poderia fazer isso. Jamais. É o que acontece hoje no dia a dia, nos nossos dias. Às vezes, uma pessoa que tu olha para ela e diz assim, rapaz, eu quero é que tu sofra. E tu podendo dar uma palavra para ela. Eu posso dar outra dica para vocês. Por ela estar passando por isso, ela poderia estar chorando naquele dia. Ela poderia estar chorando, mas não. Ela teve a capacidade, a sabedoria fez com que ela olhasse para ele e entendesse que ele não era aquilo que ele precisava. Ele precisava de uma palavra, ele precisava de uma cura. Simplesmente isso. E ela tinha a resposta. Ela tinha a resposta para ele. Adivinha qual era a resposta? É que ele podia ser curado. Porque existia profeta que podia fazer com que ele mudasse de vida. E foi o que aconteceu. Ela deu uma palavra para ele e ele mudou de vida. Ele mudou de vida. Eu vou dar outro conselho para vocês. A falta de quer ver uma coisa? Eu até anotei aqui porque é forte. Quer ver? Anotei bem aqui. É forte. Qualquer ser humano quer ver? Qualquer ser humano que não tem maturidade, qualquer ser humano que não tem maturidade, essa pessoa tem um grave risco de cometer graves erros. Não só agora, mas no presente. Tem graves erros. E maturidade só vem através de sabedoria. Só vem através de sabedoria. Para tu ter maturidade, tu tem que ter primeiro sabedoria. E é isso que a palavra diz.
É isso que a palavra do Senhor diz. Que nós temos que ter sabedoria. Porque sem sabedoria nós não conseguimos entender. E para nós entender, nós temos que ter sabedoria. E às vezes, a falta de sabedoria faz com que nós mesmos nos prejudique. Às vezes é por falta de sabedoria. Sabia que sabedoria pode fazer você ficar atrelado no propósito de Deus? Sabia disso? Que a sabedoria pode fazer você se alinhar no propósito de Deus? Pode. Sabe como? Você tomando uma certa atitude. Atitudes certas. Atitudes coerentes. Pautada na palavra de Deus. Uma pessoa, quando ela não é sábia, ela não pensa no dia de amanhã. Ela pensa agora. Ela pensa no agora, no que ela está vivendo agora. Já uma pessoa que tem sabedoria, não. Ela pensa já no dia de amanhã. Rapaz, se eu fizer isso, pode me causar sérios problemas lá na frente. E às vezes a falta de entendimento causa isso. Às vezes causa isso. A falta de entendimento. Sabia? A falta de entendimento faz com que você toma atitude precipitada. Faz com que vocês tenham atitude precipitada. E isso ela fez, aquela menina, ela já estava vivendo uma vida infeliz. Primeiro, ela tinha tirado do lar, ela já tinha saído do lar dela, ela tinha sido roubada da infância dela. Primeiro ela foi massacrada. Com certeza essa menina deve ter sido torturada. Com certeza. Mas não, ela poderia olhar para o problema e dizer, quer saber, vou deixar que ele morra, porque talvez ele morrendo, eu tenho mais chance de escapar. Tem mais chance de escapar. É isso que a falta de maturidade faz. É isso, galera, que eu tenho para falar para vocês. Que Deus te possa abençoar a vida de vocês. Que Deus possa dar sabedoria a vocês. Certo? Bora orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós entramos na tua santa presença nessa noite, nos entregando de corpo e alma, Pai, porque nós entendemos, Pai, que sem o Senhor nós não somos nada. Pai, dê sabedoria, Pai, para que nós venha tomar a atitude certa, Pai. A tua palavra diz, Pai, aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor, Pai, pois nós estamos pedindo, Pai, sabedoria ao Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, tá?